Você tá me ouvindo? Beleza? Boa noite, Mário. Tudo certo aí? Tudo certo. Deixa eu ajeitar. Legal. Vamos aqui que já a Mário tá entrando. Fica muito estranho com esse reflexo logo. Não, eu tirei o meu também porque eu tô com 2 ring light aqui e tá... ele bate em cima. Faz parte. Tá no escritório ainda? Tô. Tamo aí. Desde a 1 da manhã. Rapaz, Acordei 1 hora, cara. Daí você fica, puta, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada, vou trabalhar. eu te Daí, entendo. tamo nessa. Ó, a Nádia já mandou aqui que tá entrando. Vou compartilhando aqui com o pessoal também. Ah, beleza. Bom, então hoje pela primeira vez a gente vai ter transmissão simultânea no YouTube também. A minha voz tá boa aí, tá tranquilo? Tá tranquilo, tá boa. O que pode acontecer aí, até o pessoal que tá aí. Boa noite, Dinéia. Boa noite, Rafael. A internet está dando uma oscilada aqui na nossa região. Não sei aí em Ponta Grossa, mas aqui a coisa tá feia. Internet, torre, celular. Tá tranquilo. Então, beleza. Então, a Nara entrou. Adicionar também. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nar. Boa noite. Como está por aí? Tudo bem? A internet está oscilando um pouquinho por conta da chuva, mas... Eu acabei de falar isso. Oi, Mário, tudo bem? Tudo bem, prazer. Muito prazer, agora oficialmente. Eu vou pedir só mais 2 minutinhos pra gente deixar o pessoal terminar de entrar. Show. 8 horas. Show. Aqui. Marcando às 8. Ó, o Rafael tá ouvindo gente aqui Adicione do no banco. Leandro. Ex-bancário. Ex-bancário? Uhum. Vou colocar Cara, aqui bom é aquele o que vai comentário empreender depois. do tema de hoje. Aí você fixa aí para mim, por favor. Já assim. Uhum. Os números aqui também tá. 20 anos? Rapaz. Rafael, 20 anos de banco? Deixa eu fixar. Muito bom. Oi, Carlinha. Tudo bem, Tati? Boa noite. Muito bom. 20 anos é muito tempo, é uma vida, né? É uma vida. É a vida, é a idade do pessoal que está entrando agora no mercado financeiro, né? Que está ingressando, querendo novas perspectivas, novos ares aí, começando no mercado de trabalho também. Bom, gente, vamos seguir o horário aqui. Hoje conseguimos entrar até antes, isso é muito bom, porque às vezes dá uns minutinhos de delay aqui. Então, primeiramente, agradecer o pessoal que já está aqui, o pessoal que vai entrando aí, vai acompanhando a gente depois. Me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou assessor de investimentos, inclusive Mário, meu líder, então bem feliz de ter ele aqui hoje, professor de certificações financeiras e professor universitário. Passo a palavra para a nossa colega aqui, a Narjara. Bom, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu sou Narjara, sou mentora de carreiras, tenho mais de 13 anos de mercado financeiro, mais de 7 anos aí como líder de equipe, então hoje tem uma mentoria, né, para formação não só de já bancários, mas quem está ingressando e quem quer, né, um planejamento de carreira aí mais objetivo. Né? A gente sabe a falta de clareza que muita gente tem em relação a cargos, em relação a como, né, estar no mercado financeiro, como estar
evoluindo nesse ramo, e eu dou essa orientação, né, essa mentoria aí para que seja muito mais leve, seja muito mais transparente, muito mais claro o objetivo e que seja com muito mais rapidez, né? E hoje a gente tem um tema muito interessante, né, na verdade tem muita coisa sendo investida hoje, né, para fazer até um trocadilho, nesse tema. As próprias instituições vêm investindo muito na área de investimentos, né, as instituições financeiras. Existem aí mais de 800 escritórios ativos, né, que a gente tem registrados, né, oficialmente como escritórios para se trabalhar, né, para entrar no mercado aí de investimentos. Então a gente vem falando aí de uma jornada de planejamento de carreira, como ingressar, inteligência emocional, né, para todos os ramos, na verdade, isso é importante, mas para o ambiente bancário, para o ambiente financeiro é muito relevante. E liderança, né, e hoje a gente vem com um tema super importante, interessante e muito quente no mercado, né, que são os investimentos. E hoje a gente tem a felicidade e aí enormidade de mais um convidado muito especial, né, Jefferson, que é o Mário, né, que se disponibilizou aí com todo o seu conhecimento, toda a sua, a gente sabe da correria da agenda, mas está aqui presente para falar um pouquinho mais e tem muito conhecimento da área. E a gente quer agradecer primeiramente a presença, né, Mário? E essa oportunidade. Imagina, nós que estamos aqui de sorriso a orelha, né? Com tanto conhecimento aí. Com tanto conhecimento à prova, e a gente quer, né, te dar boas-vindas e desejar aí uma ótima live para nós. E quero que você conte um pouquinho, Mário, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história aí no mercado. E seja bem-vindo. Obrigado. Legal. Antes de tudo, quero agradecer o convite aí, Narjara, Jefferson, né? Sei que vocês estão bem nessa rotina, né? Eu gostaria até de ser um pouco mais presente em redes sociais, mas não falta tempo, né? Então, agradeço a oportunidade. Eu sei o quanto que são importantes as lives, né? Elas ficam registradas e ficam rodando, dão um alcance legal, né? E falando um pouco de mim, acho que o primeiro ponto que é relevante para comentar é que eu não vim de mercado financeiro, né? Então, é muito comum todas as pessoas terem, né? Isso aqui é um canal geralmente para o pessoal mais bancário, né? Eu não vim desse mercado. Minha formação, na verdade, digamos, foi muito mais conservadora no sentido de preste concurso, né? Garanto para o futuro, aquela conversa. Eu sou filho de 2 funcionários públicos, também de carreira estadual, e me formei em Direito, me especializei em algumas temáticas ali de Direito, fui funcionário público também, fui por 2 anos, né, e migrei de carreira, né. Teve todo, obviamente, um processo de transição, né, e para conseguir conciliar e fazer essa jornada de empreendedorismo que a gente tem, né, e eu comecei a atuar no mercado financeiro, na verdade, porque efetivamente, quando passei o concurso e consegui ganhar algum dinheiro, eu comecei a poupar, comecei a pesquisar. Isso, cara, eu vou dizer que foi ali. Os primeiros contatos que eu tive em bolsa foi pré-queda das commodities, lá em 2008. Né? Então, as corretoras eram muito tradicionais, eram coisas simples, né? E só se falava de Petro e Vale, né, naquela época. E só que eu não tinha nem computador também, então não tinha acesso. Passou algum tempo, acredito que lá por mais ou menos 2015, vou colocar, eu comecei a procurar bastante o tema e lembro que na época era inclusive difícil de achar informação significativa e de qualidade para qualquer coisa. Então, cara, a dúvida que eu tinha na época é, poxa, o que era CDI, né? E daí, às vezes, você ia na agência, tudo mais, perguntava pro caixa, CDI é isso, e você não entendia nada, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu queria aprender aquilo. E a primeira coisa primeiro que na internet não era como hoje, que você vai no YouTube e, assim, bomba informação de tudo que é coisa de investimentos, então era muito precário.
E o que sobrou, restava na época, na verdade, era procurar informação direto na fonte. Então a gente comprava livro, né? Uhum. E eu fui estudando e gostei do tema, né? Eu era digamos assim, o fanático das planilhas e gostava de planilhar tudo, né? Na época, os controles de banco também, para você ter acesso a entender a rentabilidade, era muito fraco. Eu lembro que você só via o quanto que quanto que o dinheiro cresceu, você não conseguia ver taxa, você não conseguia ver nada, Não né? tinha uma análise, né? Não tinha absolutamente nada, Uhum. você não tinha como saber o que era CDI, se estava rendendo bem ou mal, né? Inclusive, o primeiro CDB que eu comprei foi no Banco Sudamérica, que já é extinto, né? E era aquelas fichas, né, de papel, né? Nossa. E era 70% CDI, o que é poupança hoje, né? E beleza, daí fui estudando e por acaso a XP estava surgindo, né? E veio um pessoal da XP aqui na cidade, numa escola de cursos. Eu participei, me inscrevi, né? A XP ainda era muito incipiente, né? Formulário de papel, aquela coisa toda. E, enfim, virei cliente. Comecei a gostar mais, comecei a achar um pouco mais de informação, né? E fui galgando, né? Fui gostando de investir e chegou um ponto que das leituras dos livros, né? Mais no sentido dele, quem são os grandes investidores, quais eram as técnicas dos grandes investidores, né? Eu fui obtendo esse conhecimento e chegou um ponto que eu entendi que eu estava sabendo mais que o meu assessor, né? Na época. E eu pensei, poxa, né? Beleza. Mas enfim, vida que segue, até o momento que foram dois rompantes, digamos assim. Eu fui procurar outra assessoria local e fui extremamente maltratado. Eu pensei, pô, esse cara tá trabalhando com isso e tá tipo, relativamente se dando bem, né? Então, vou procurar trabalhar com isso também, né? E fui atrás. Então, é, fui atrás das informações e no final das contas teve também um sentido de a corretagem, né, que hoje é uma coisa que tem até corretagem de graça, era Sim. tipo R$ 16 uma taxa de corretagem. Então eu queria ter essa economia de custos. Eu procurei o escritório que me atendia, fui falar com eles. Eles falaram, ó, passe na prova, que daí a gente te traz, né? E enfim, eu estudei, né? Não tinha um Nessa curso igual de vocês época, hoje, Marcos, né? você tem mais ou menos uma noção de quantos assessores tinha nesse escritório? Assim, só para a gente O ter uma noção de escritório como é que, diferente de puta, hoje. não era o escritório Ah, que eu tô, tá? Antes de ah, tudo. E deveria ter 8 pessoas, né? E o WhatsApp, é interessante pensar, o WhatsApp também não era uma coisa muito comum na época, né? uhum. Então era muito ligação e e-mail. Muito Então tele. era um sistema bem diferente. E estudei, passei na prova, e quando era para apostila, então eu baixei uma apostila na internet, estudei, devorei a apostila e passei na prova. Enfim, voltei lá para o escritório, fui para a capital, falei com o pessoal, eles falaram assim, ó, aqui vai ser assim, ó, ou você capta 1 milhão por mês durante 6 meses, senão você está na rua. Foi mais ou menos assim. E eu, porra, né? Tipo, 1 milhão eu por nem mês. tinha ideia Foi do que dois. era 1 milhão, né? Sendo bem franco, eu nem tinha ideia do Já que era não um tinha milhão. tanta informação pro público, né? Aí você captar 1 milhão todo mês. Sim, e eu não sabia, não tinha orientação comercial, não tinha nada, né? Então eu pensei, pô, tentar, né? Fazer o quê? Né? Eu tô aqui. E no interior, né? Os formulários de papel, enfim. Daí eu fui para um curso na XP, que era um curso para os assessores na época. Fiz o curso e conheci uma galera aí do Brasil inteiro. E por acaso um pessoal que era do Invest Smart falou: ah, vim aqui conhecer o escritório, estava lá em São Paulo mesmo, na Faria Lima. Fui lá, dei um oi e beleza. Voltei para minha cidade, para Ponta Grossa, sou do interior do Paraná, né? Voltei para minha cidade e fiquei com aquilo na cabeça. E o escritório lá, eu percebia que não existia tipo uma tentativa, e eu perguntava bastante, porque eu queria aprender também, né? Não tinha um incentivo assim tão grande no sentido de querer me treinar, me capacitar. E acabou que eu ainda era funcionário público e eles falaram assim: se você quiser trabalhar com a gente, você vai ter que pegar e
pedir a conta. Uhum. E era inviável aquilo na época, né? Não tinha como me manter, né? Como assessor, eu não tinha nem ideia como que ganhava dinheiro como assessor naquela época. Enfim, daí eu larguei deles e fui para esse escritório que hoje que eu tô até hoje, na verdade. Eu fiquei 3 meses nesse escritório de Curitiba e tô desde então, desde 2016 aí, mais ou menos, junto com a InvestSmart. E beleza, vida que segue, fui tocando assim, ainda também com carência de informação. Não era tão comum live, não era tão comum transmissão, então existia uma carência muito grande disso. E, de novo, boa parte do conhecimento que se adquiria sobre vendas ou qualquer outra coisa sempre estava baseado em livros. E foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo. Eu trabalhava de casa, do escritório de casa. Lembro que eu atendia as pessoas nos cafés, né, visitava a casa dos clientes eu tinha, e é engraçado porque na época era assim, eu tinha que explicar por que precisava investir, né? Hoje não é bem esse paradigma, né? Hoje a gente tem que explicar o porquê investir comigo, né? Não o porquê que é importante investir. E tinha que explicar sempre o que era XP, porque todo mundo achava que era pirâmide, enfim. E daí as coisas foram evoluindo, tiveram algumas viradas de chave, né? E consegui despertar e entender de fato o que era digamos, o tino comercial. As coisas foram andando, foi progredindo, fui montando carteira. E na época eu não tinha conhecimento também, mas eu tinha alguns números bem bons, né? E aconteceu que me foi aberta a oportunidade para montar um escritório. Daí eu iniciei a operação, aluguei uma sala pequena, assim, uns 30, 40 metros quadrados, coloquei uma mesa e uma cadeira e um computador, né? E beleza, tentava contratar gente e eu tinha qualquer dificuldade, porque eu tinha que explicar para as pessoas o que eu fazia, é importante o que eu fazia, para explicar, ó, venha trabalhar comigo, mas você vai começar não ganhando nada. Também vamos ver se dá certo, né? E aconteceu que foi seguindo, até que foram contratadas mais algumas pessoas, né? E as coisas começaram a andar, né? Fui coordenando os trabalhos, tudo, e enfim, é onde que eu estou hoje, né? Hoje a gente está a InvestSmart na época também não era relevante dentro da XP. Hoje a InvestSmart é o primeiro escritório da XP Investimentos, né, dados vários critérios, e das 85, talvez 95 operações que existam na InvestSmart hoje, os 95 equipes, a equipe que eu formei aqui, ela tá praticamente por 3 anos em segundo lugar no ranking nacional, mesmo sendo no interior e competindo com operações aí de grandes centros urbanos, né, que tem facilidades comerciais e um PIB per capita muito maior. E estamos aí nesse patamar. Formei boa parte dos melhores assessores da empresa. Hoje a nossa operação ela também é referência por questão de eficiência, então durante todo esse período aí que nós fomos ganhando as premiações, a nossa equipe teve no máximo 8 pessoas, né? E dessas 8 pessoas, ninguém veio do mercado, eu me encarreguei de treinar, de recrutar, treinar e capacitar todo mundo. E todo mundo júnior, né? Eu acho que ninguém na época deveria ter mais do que 23 anos. Eu que era acima de 30. Então, fui formando toda a equipe e hoje, graças ao trabalho, esforço e dedicação de todo mundo, nós alcançamos aí essa posição de segundo lugar nacional. Não pegamos o primeiro lugar por meio ponto, né? Mas assim, e no final do ano passado ali, no final do ano passado, 2023 a gente começou com 8 pessoas, a gente fechou com 30. Caramba. Agora no final do ano e com uma meta para esse ano de encerrar com 75 pessoas, né? Enfim, esse é um pouquinho da minha história, né? Hoje eu sou 100% assessor de investimentos, né? Gestor de unidade também. Continuo dando treinamentos, inclusive passei um final de semana inteiro com o Jefferson aí dando treinamento comercial, né? Sábado o dia inteiro. E é isso, um pouco da minha história. Bom, Show! Nossa, a gente vê a evolução assim em pouco tempo, né? Se a gente pegar para analisar mesmo, você está há 8 anos aí numa operação, né, no mesmo escritório. Mas nesses 8 anos, o quanto que já evoluiu de lá de 2016 para agora, né, Mário? Assim, a evolução é muito grande e isso vem
sendo muito mais rápido também nesse momento, né, nessa a nova toada, assim, nessa nova, digamos assim, moda, né, não seria muito essa palavra, né, que essa palavra acho que é meio É o sonho, banal, é o mas sonho cor-de-rosa que todo mundo vê, né? exatamente, mas é uma coisa assim muito tangível, né? Você ser um assessor, e muito mais simples hoje em dia, não da parte de conhecimento, mas de você estar apto com uma certificação e tudo mais, né? E diante de toda essa evolução que você passou, que você galgou, que você buscou também, o que você vê hoje? Como que é uma carreira de assessor hoje? Na verdade, é, tem um detalhe que eu acho que é importante, né? Tem bastante gente que é de banco, mas para entender o que é o modelo de trabalho, o assessor ele não tem necessariamente, ele é um verniz para você entrar dentro de um CNPJ, né? E participar dentro do quadro societário, como acho que a terminologia mais correta seria associado, né? E você pode desenvolver funções em várias áreas, né? Por exemplo, hoje as minhas competências estão em expansão, contratação, treinamento, acompanhamento de marketing, né? Então, a gestão da unidade como um todo. Mas se fosse dividir em dois grandes grupos, né, para quem geralmente está entrando, é comercial e operacional, que seria o back-office, né? Um não desmerecendo o outro, cada forma é totalmente diferente. Então, Cada um com suas enquanto comercial, né? exato, o comercial ele tem a função de trazer recursos, trazer clientes, e o operacional ele tem a função de ajudar o assessor. Então, enquanto o cliente do assessor é o cliente ponta final, o cliente do back-office é o assessor, né? E eu, como líder, o meu cliente é todo mundo, né? Então, eu tenho que ir coordenando todo esse trabalho. E a carreira consiste, né? Existem vários modelos de trabalho, existem os modelos mais digitais, é só trabalhar leads, internet, existem os modelos que são mais, vou fazer a listinha aqui e abordar todo mundo, né? Hoje a gente trabalha com modelo híbrido, a gente desenvolveu isso bem durante a pandemia, né? E tem funcionado bem, né? E a carreira, na verdade, é entender, poxa, eu vou trabalhar prospectando, trazendo clientes, adequando os objetivos e necessidades dos clientes com os produtos que a gente tem na prateleira, que vão desde investimentos, crédito, seguro, etc. e tal, né? Até, no caso do back-office, né? Executar ordens, receptar ordens, fazer follow-up com o cliente, operações de bolsa, identificar dentro dos fundos que a gente tem disponíveis, da renda fixa, etc., que são as melhores taxas, né? Então, se fosse colocar esses dois grandes grupos, seria mais ou menos essas funções, né? E geralmente a remuneração, né? Eu sempre gosto de frisar isso porque Pergunta que não quer calar, né? Remunera bem? O pessoal tá esperando isso. Profissional autônomo, tá? Profissional autônomo, ele ganha o quanto que ele trabalha, o quanto que ele produz, né? O quanto que ele trabalha, né? Então tem que produzir e procurar ser produtivo. Então, qual que é o detalhe? Não tem limite, né, para você ganhar. Então, o quanto você se dedicar, o quanto você se capacitar para se tornar mais apto e mais eficiente, mais você ganha. Entende? Então, não existe um teto. Geralmente o pessoal de banco pergunta, né? Poxa, mas até quanto que eu posso ganhar? Cara, quanto você produzir. Se você quiser ganhar, nós temos histórico, que é tirar 200 mil no mês, cara, vai trabalho e vou te dar todo o apoio para que isso aconteça. Espero que aconteça, né? E na verdade também existe uma outra dúvida bem recorrente, que é o seguinte: se existe limitação territorial, não existe praça. Então nós temos hoje daqui de Ponta Grossa clientes no Brasil inteiro, inclusive fora do país. E a remuneração ela vai variar de acordo com o tipo de produto, ela vai variar de acordo com o tamanho da tua carteira, né? E basicamente isso. Mas assim, quando você joga no Google ali, quanto que ganha o assessor de investimentos? Vai ter uma média ali, R$4.000, né? Então, o que eu posso dizer? Hoje, para eu ganhar o meu primeiro R$1.000, eu demorei cerca de 2 meses, 2 anos, né? Desistir e desistir por 4 vezes, até começar a ganhar dinheiro. Mas hoje eu tenho orgulho de dizer até que em cerca de 7 meses existem assessores que conseguem tirar em líquido
e com certa recorrência a partir de 15 mil reais por mês, né? E que dentro de um histórico de 2 anos é possível a pessoa estar recebendo líquido de 50 a talvez 100 mil reais. Isso depende do relacionamento, depende de você entender como que funciona essa jornada comercial, né? Claro que sempre respeitando o interesse do cliente. Sim. E eu tenho um caso, e é curioso dizer, remoto, tá? Nós temos pessoas que trabalham comigo. O Jefferson está, acho que uns 400, 500 quilômetros de distância, né? Tem pessoas no Rio Grande do Sul, falo Paraná, né? Tem pessoas no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina agora, Pará, né? Então, existem casos remotos, eu nunca conheci a pessoa, e com todo o suporte remoto e orientação, mentoria, etc., alguns negócios para serem fechados que a pessoa com 4 meses de casa talvez ganhe 250 mil reais, né? Então, e essa mesma pessoa, posso dizer que estava em outra operação e durante um ano, durante a operação, não conseguia fazer nada. Então, é importante para quem quer trabalhar na área entender, de fato, quais são os modelos comerciais, os modelos de remuneração, os modelos de trabalho, né? E qual que é o tipo de suporte que você vai ter, porque é muito comum, venha trabalhar com a gente, né? A água está quentinha, né? Os cursos online estão aqui, a partir de agora você é empreendedor, invista em você mesmo e se vire, né? E isso que é muito, muito comum. E o que a gente procurou desenvolver, até para trabalhar com o público mais júnior, digamos assim, capacitação profissional para que as pessoas de fato consigam desenvolver essas competências, né? Então hoje, na verdade, quem entra contigo no teu escritório, né, junto com nessa parceria aí com você, já tem todo um planejamento até para desenvolvimento ali no método, né, que você mesmo já trabalha com os assessores que está contigo, para que essa pessoa também logo já comece a ter um faturamento, né, para ter um retorno do seu trabalho, né? Isso. O meu sucesso, na verdade, é fazer o sucesso do assessor. Com certeza. Né? Então, assim, claro que tem alguns critérios de recrutamento que eu utilizo e tudo mais, mas, assim, dadas as entrevistas, eu já entendo o perfil, tem pessoa que é mais tímida e tem mais networking, tem pessoa que tem mais intensidade e não tem networking, tem pessoa que tem maior propensão comercial, né? Então, identificando isso, né, eu geralmente digo que tem 8 grandes competências que têm que ser desenvolvidas dentro do comercial, dentro da nossa atividade. Eu monto como se fosse um plano de ação e nos 3 primeiros meses eu faço acompanhamento individual para orientar a pessoa como seguir o que comercial é uma coisa que você não aprende em lugar nenhum, né? E então não é aquela questão de jeito, né? O cara tem o dom, tem o jeito comercial. É treinamento, técnica e processo, né? E muita repetição. Então eu vou trabalhando isso com todos e já de início a gente consegue ver quem que vai dar certo, quem que não vai dar certo, entende? Então a gente desenvolve esse plano de ação e vai correndo atrás dos objetivos que cada um tem. Mário, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer para ti. Eu sou suspeito para falar aqui, né? Porque você está fazendo o meu acompanhamento aí desde o início. Para quem não sabe, eu vim da área bancária, passei 5 anos aí de Itaú, passei Sicredi e assim, eu digo que eu me achei aqui realmente na assessoria. E antes de aceitar esse convite do Mário, que a gente conversou, ele fez uma entrevista, eu já tinha feito a prova da Ancor há uns anos atrás e direto chegava o convite. Você passa na prova, o pessoal, os escritórios vêm em cima, não, vamos participar, vamos fazer. Mas o que eu quero trazer aqui? A diferença de você ter um suporte, de você ter uma pessoa acompanhando, de você ter todo esse respaldo, que hoje, como o Mário falou, estou a 500 quilômetros de distância, fui 2 vezes, uma vez no escritório, e eu tenho o suporte até mais do que eu tinha em outras instituições. Então, assim, eu sei que às vezes não sabe, eu mando mensagem pro pessoal ali, não dá 2 minutos, a resposta chega, entendeu? E a liberdade de trabalho. Tem gente que acha que pode ser ruim, tem gente que acha que é bom. Para mim é muito bom, porque eventualmente eu trabalho no fim de semana, eventualmente eu trabalho à noite. Para mim tá tranquilo, porque eu sei também que se eu preciso um compromisso pessoal ao longo do dia, eu consigo encaixar minhas reuniões ali. Mas trazendo para a pergunta que eu quero te fazer. Você falou ali que você já tem um feeling ali de entrevista, e a gente sabe que isso, você vai pegando isso ao longo dos anos.
Mas hoje, vamos pegar aqui o pessoal que está assistindo, que a grande maioria é bancário. Quais são as competências básicas que você ia olhar ali? A gente sabe, como disse, o comercial ele é desenvolvido, mas tem que ter uma vontade ali por trás da pessoa querer empreender, né? Querer ir atrás da atividade. Eu costumo dizer para quem vende banco que, inclusive, só para você ter um parâmetro, eu procuro pessoas que tenham habilidade comercial. Então, por exemplo, às vezes um representante de adubo pode ser um bom assessor, né? Um representante de fertilizante. E imagine o seguinte, como nós temos que montar a própria carteira na maioria das vezes, talvez as duas habilidades, né, as duas aptidões, né, mais importantes a tua vontade de fazer acontecer, né? Tipo, todo mundo tem um sonho grande, todo mundo deseja as coisas. Agora a questão é o quanto que você está disposto a botar a mão na massa, né, e pagar para ver, né? Então você sempre vai ser uma troca de prazeres de curto prazo por longo prazo. Liberdade é muito boa, só que é difícil saber usar ela. E como a gente tem uma liberdade de agenda, não tem cobrança nem nada, você tem que ter aí um sistema de disciplina e automotivação para você seguir em frente. Então, ter essa gana, esse sangue no olho, eu acredito que é fundamental, porque, pelo menos para mim, foi assim, né? E as pessoas que eu procuro trabalhar têm que ter esse perfil. E o outro ponto, que eu julgo também muito importante, hoje chamo isso de coachability, né? Que é a habilidade da pessoa aprender a receber feedback e querer aprender, né? Porque, por exemplo, mesmo no comercial, eu estava fazendo uma mentoria hoje, eu falei, ó, cara, isso aqui é o que funciona para mim, isso aqui é o que está nos livros, isso aqui é o que me ensinaram a fazer, né? A melhor coisa que você pode fazer é aquilo que vai funcionar. Então, você tem que ter essa habilidade e esse autodidatismo, digamos assim, de entender situações, perceber situações. Eu comento muito assim, faça algum tipo de diário para você anotar as suas percepções, o que está funcionando, o que não está funcionando. E cada cliente é um cliente. Então, vai ter casos que uma coisa vai funcionar, vai ter casos que outra vai acabar não funcionando. Então, dois pontos, né? A intensidade, que vamos resumir aí como sangue no olho, como essa gana, e o outro ponto é essa questão da capacidade de aprendizado da pessoa. Tem pessoas que aprendem muito rápido e tem pessoas que demoram para aprender. E como tudo nesse mercado é velocidade, né? Você comentou, né, Jara, que deu um boom nesse sor, da mesma forma que deu um boom, tem um boom de saída, né? Porque depende justamente desse tipo de proficiência. Então, para você conseguir acertar o timing de ganhar dinheiro, se desenvolver profissionalmente e montar a tua carreira, você tem que ter essa velocidade para fazer tudo isso. A gente vê muito, assim, na verdade, em treinamentos, né, de skills, de habilidades, né, que o aprender, desaprender e aprender, né, logo em seguida, hoje é muito importante, né, porque a gente vem numa revolução muito grande de mudança, de aprendizado, de coisas novas, e tem IA aí né, em alta, fazendo tudo que uma pessoa faz, inclusive assessorando investimentos, a gente já vê isso, né? Uma inteligência artificial fazendo isso, e muitas mudanças também no cenário como um todo, que a gente tem que acompanhar, e se não acompanhar, você não vai conseguir gerir uma carteira, né, de investimento, você não vai conseguir fazer uma boa alocação assim, para o seu cliente, né, porque você tem que dar boas referências, boas direcionamentos para os investimentos dos seus clientes. Senão não faz sentido, né, um cliente ter um assessor de investimento. Então, você aprender a reaprender, aprender a desaprender e reaprender, hoje em dia é muito latente, né, todas essas situações. E tem, na Jara e Jefferson, dois pontos que eu acabei não falando, né? No banco, né, existe o que a gente chama de prospecção ativa e prospecção passiva. Sim. No banco, geralmente, vem até mim. Na maioria das vezes, o cliente já está na instituição, pelo nome da instituição. Então, você não precisa ter um esforço comercial tão grande para trazer, né? E na assessoria de investimentos, é o contrário. É uma prospecção ativa.
seria muito equivalente ao pessoal da agência de conquista, que chama, né? Que é bater na porta, é correr atrás. Hunter, Então, né? essa é uma... bem Hunter, total. Né? Então, é questão de você pegar isso, ter isso muito latente. Então, o pessoal pergunta, às vezes, pô, cara, da onde que você conheceu esse cara aí e tal? Ah, tava no barbeiro. Então, é questão de você ir identificando as oportunidades e, de fato, caçar, né? Sim. E acredito que é isso, né? Tinha um ponto que eu acabei me esquecendo. Não, vou fazer o próximo enquanto você lembra ele. A gente sabe, se for essa questão do aprendizado. Eu queria frisar para a galera que o aprendizado é muito mais além do que só a certificação, tá? E às vezes o pessoal acha que é a certificação e beleza, agora eu já sou especialista em investimentos, já entendo do mercado, já vou ganhar meus 30 mil por mês, porque o Mário falou que na live lá dá 30 mil por mês. Não é assim, tá, gente? Eu bato isso muito para os nossos alunos aqui, para os alunos tanto na mentoria individual quanto na formação, que essa questão da evolução ela tem que ser constante. Então, desde uma prática para melhorar o comercial na hora de uma entrevista ou para vender algum produto, tem que ser treinado, tem que ser diário. E trazendo para a minha realidade também, que sou assessor, digo, novo, na XP, relativamente novo aí, são poucos meses, demorou até conseguir criar uma rotina e conciliar tudo. Conciliou a rotina, teve a constância, vai embora. E vai embora com força. E assim, para a pessoa, Mário, que hoje fala assim, putz, eu gostei ali do bate-papo, tem N bancários aqui, tem pessoas que não são bancárias também, mas que têm esse interesse de estar ingressando no mercado. O que elas devem fazer, assim, para chamar a sua atenção? Falei assim, Mário, quero de repente bater um papo contigo, tenho essa vontade de ser assessor, de ser assessora, acho que tenho já esse sangue no olho, eventualmente tenho ou não tenho uma carteira, mas tenho vontade de construir ela. O que você diria, assim? Eu diria que eu ajudo a fazer acontecer, tá? Então, tem casos aí, não vou falar aqui agora para não ficar mencionando o nome, mas, poxa, tem pessoas recentes, 4 meses, né, que não posso dizer que tinha uma experiência comercial muito sólida, né, e muito menos de investimentos, como você mesmo falou, tipo, tirar a certificação CORD eu aprendi o alfabeto, né, então isso não quer dizer que eu saiba falar bem, entende? Então, e ainda assim, pô, você vê que a pessoa em 3, 4 meses já tem tido uma certa consistência. E é isso que é importante a gente ver. Uma consistência está trazendo 300 mil por mês. Daí qual o próximo passo? Agora vamos para 500 e por aí afora. O que é importante entender? Quando você vê um profissional de alto gabarito performando bem, a gente às vezes esquece toda a jornada, né? Que é justamente esse crescimento, né, de passo a passo você construindo ali o teu castelinho, entende? Então, a pessoa para chamar atenção, eu acho interessante ter ousadia, né? Eu acho que se você não for ousado, como eu falei poxa, tô tomando café, vi uns caras falando de vender terreno, me meter de alguma maneira na conversa para tentar puxar contato, né? Essa ousadia, eu acredito que chama bastante atenção. E também, como que eu posso dizer, os trejeitos e a percepção na hora de falar. Tem pessoas que têm um carisma que é evidente, então não necessariamente isso é importante, né? Eu gosto muito de uma análise comportamental chamada DISC, né? Não sei se já ouviram falar. Então, geralmente o comercial ele fica lá no quadrante do dominante. Tem que ter pelo menos um dominante ou um influente. Então, ou é o cara focado para resultado e meta, né? Ou é a pessoa focada ali em relacionamentos, né? O comercial ele vai mais ou menos nessa linha. Enquanto que no operacional, no back-office, você vai ter o perfil do cauteloso, né? O estrategista, digamos assim, ou o perfil do Estado, que eles chamam, que é a pessoa que vai trabalhar mais a ritualística dos processos, da burocracia. É mais analítico, então, eu identifico, né? Exato. Perfil mais analítico. O que eu posso dizer? As 4 principais aptidões, e até meio, o que eu posso dizer, simplista falar dessa maneira, mas as 4 aptidões a gente aprendeu a como encaixar dentro do modelo de trabalho, né? Então,
talvez uma coisa que eu tenha desenvolvido bem, talvez no instinto no começo, foi identificar as habilidades e encaixar as pessoas no lugar correto, entende? Seja no comercial, seja no back-office, e coordenando isso de acordo. Mas, acima de tudo, é importante a pessoa ter essa vontade de querer montar a própria carreira, de não querer depender do INSS, né, lá na frente, e querer construir aí um nome, né? Esse eu acho que é o mais fundamental. Tem aquele ET grandão mesmo no que está fazendo. Exato. Legal. Bom, ainda seguindo essa linha de investimentos, a gente falou de assessoria, falou de carreira. Eu sei que o assessor, e eu trazendo ali na minha carreira, mas fingindo que eu não sou, fingindo que eu sou um cara totalmente leigo aqui. Vamos falar um pouquinho de cenário econômico, cara. Até 6 meses atrás, estava muito fácil a gente conseguir 1% ao mês. Qualquer CDB aí, você conseguia 1% ao mês. Então, o CDB caiu na graça da galera. Aqui na região, interiorzão do Paraná, principalmente, as cooperativas ali com muitas LCAs, com muito produto, de muito fácil acesso e com uma rentabilidade muito boa. A gente viu que esse mudou a cenário lei, tá mudando. inclusive já mudou a lei, inclusive acabou com a farra, né? Exatamente. Captaram só 1 trilhão e já foram lá e mudaram, cara. Mas é importante, e esses movimentos, tá? Eles acontecem justamente para... Pode ser o próprio mercado, pode ser o governo, nesse caso foi o governo, né? Mas corrigindo algumas situações do mercado. E assim, eu entrei, como eu falei lá atrás, nos contatos que eu tive com bolsa, foi pessoal perdendo tudo lá em 2008, né? E em 2016 pegando alta. Daí logo pegando os ciclos de alta e depois da sequência quebradeira e depois pandemia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, falando de macro, né, é que as coisas são cíclicas. Né, em tudo, na nossa vida mesmo, tudo é cíclico. Né? Então, a gente precisa entender um pouco desse movimento. E no Brasil, especialmente, parece que as coisas são mais cíclicas ainda. Né? E quando eu começo a vou um pouco a fundo, o que eu percebo? Poxa, fala parceiro, beleza? A gente pega e entende que o Brasil, no fim das contas, é um grande exportador de commodities. Nós não somos expoentes, talvez tão grandes como prestadores de serviço, como serviços de tecnologia. Nós somos ainda muito tímidos nisso daí, diferente de pensar no mercado americano ou até o mercado chinês. O chinês era basicamente mão de obra barata, hoje os caras não tecnologia de ponta. Então, o Brasil ele ainda tem esse desafio. Né? E quando a gente pensa justamente nessa questão de commodities, né, vamos entender commodities como 3 grandes pontos, né? Energia, minério e comida. Então, vamos resumir em soja, ferro e petróleo. Né? E quando a gente olha isso e olha a Bolsa Brasileira, a gente vai ver que metade da Bolsa Brasileira é Petro e Vale. Né? Não tem muita conversa em relação a isso. Tanto que as quedas que tiveram agora no Ibovespa, uma boa parte foi puxada por Vale. Né? Então, eu tenho Petro e Vale, alguns grandes bancos e o resto da Bolsa. É basicamente isso que acontece hoje. E esses ciclos, né, a taxa de juros, ela vem para corrigir basicamente a inflação, e inflação está no nosso DNA. Né? Eu nasci em inflação, vou viver em inflação, diferente da realidade do americano. E quando a gente entende isso, né, e acontece muito isso aqui no Brasil, né? Inflação caiu, está controlada, estão baixando a taxa de juros. O que estão querendo fazer agora? Baixar ela rápido. Baixar ela rápido e injetar dinheiro na economia. O que vai acontecer? A inflação vai disparar de novo. Então, nós vivemos 2 grandes ciclos, né? Vamos pensar que tem a taxa de juros e tem a bolsa, vamos colocar assim, né? Mercado de renda fixa e mercado de renda variável. É meio que simplista eu falar que são antagônicos, né? Mas existe uma correlação muito grande de juro alto, bolsa baixa, né? E juro baixo, bolsa sobe. Né? Não que seja 100% dos casos funcione assim. Só que, tanto em 2016 quanto agora, né, a gente tem passado por essa transição, que é juro caindo, bolsa, inflação controlada, juro caindo, bolsa dando sinais de vida, não vou dizer que pode significar uma alta, mas sinais de vida,
porque a gente depende, tem que olhar um pouco mais para o mercado internacional. E eu pensando no mercado internacional, vou pensar que os Estados Unidos estava com uma taxa de juros de 1% para 5%. Então, isso freia um pouco essas relações, apesar mesmo da Bolsa Americana continuar subindo. Então, era muito comum há pouco tempo, como você bem colocou, Jefferson, você ter o juro alto. A questão é que, se você for olhar o Boletim Focus, a expectativa é que dos 14 que a gente estava, você chegar para 9, agora no começo desse ano. Então, aquele 1% confortável, ele não vai acontecer. E por conta disso, né, de maneira, vamos dizer assim, o movimento de manada leva para que haja uma migração natural das pessoas na tentativa de obter mais retorno, migrem para a renda variável, justamente com o intuito de obter mais renda. Né? Eu dou um exemplo simples disso. Se eu vou ter juro lá no final do ano pagando 9%, Vale tem dividendo projetado, né, de 11% líquido, fora eu pensar no ganho de capital do papel. Então, é muito natural você ver saídas de fundos multimercados, é muito natural você ver o pessoal recuando de renda fixa justamente na tentativa de obter melhores retornos. Então, dando um breve contexto macro, né, a gente tem essas duas grandes forças, elas ficam nessa quebra de braço, e a quebra de braço hoje está tendendo para bolsa ganhar e juro cair. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente vê hoje. E o quão é importante, né, disso tudo, de todo esse cenário, de todas essas transformações, movimentações que a gente tem, né, de tendências, de que vem acontecendo também, o quanto é importante o papel do assessor para assessorar o seu investidor, né, o seu cliente. Né, porque se você tem um cenário que a renda fixa já não vai ser tão vantajosa até o final do ano, o quão vai ser importante você assessorar e orientar o teu cliente a mudar e fazer novos investimentos, alterar o tipo da carteira, né? Fazer todos os movimentos ali que seja interessante depois no final para que se esteja rentável ainda. Né? Então, a gente não para realmente só na certificação. A gente vem em vários momentos de desenvolvimento, né? E conforme o mercado vai rolando, e isso vai acontecendo. Então, assim, para a gente simplificar uma rotina de assessor, os pilares de atendimento, a movimentação de montar uma carteira, fazer as alocações corretas de acordo com o objetivo do cliente também, né? Que você vai ter todo esse papel. E sempre estar atualizado com o mercado, né? Acompanhar o cenário macro, micro, enfim, tudo que está acontecendo e, como principal meta, novas captações. Seria mais ou menos isso? Eu vou te dizer que quando algumas coisas, elas são, assim, não dá para viver sem. Então, por exemplo, eu estar atualizado em relação ao mercado, não é uma faculdade minha, é uma obrigação. Né? Então, eu bato muito no seguinte ponto: o que é a nossa missão, né? O nosso propósito. Qual é o nosso propósito, Jefferson? Vamos lá. O propósito pressão. Não, é entregar o objetivo do cliente, né, com qualidade, com segurança, aumentar o patrimônio. E eu vou até prolongar isso um pouquinho mais, que é um grande diferente, trazendo da experiência pessoal de gerente alta renda, de gerente bancário e tudo isso. A gente não tem meta, a gente trabalha em função do objetivo do cliente, do patrimônio. E por que é importante frisar isso? Quando você não tem uma meta de alocação, se você chega para mim, se a Narjara chega para mim e fala assim: Jefferson, eu quero crescer a minha carteira, mas eu estou trabalhando eventualmente em uma instituição que precisa captar recurso em poupança, porque eles precisam aumentar a carteira deles para financiar mais na área imobiliária, eu terei que falar assim: vamos colocar na poupança, entendeu? Todas as instituições fazem isso? Não estou falando isso, mas existem profissionais e profissionais. É tendência. Então, na assessoria... Tendencioso, né? Exato. Sim. Ali a gente trabalha realmente em função do objetivo do cliente, de atender ele no total dele. Até porque a gente trabalha com dinheiro de vidas, né? Então, tem diversos clientes, tem diversos exemplos aí no escritório que a pessoa juntou o recurso a vida inteira e ela precisa daquilo ali porque vai se aposentar. A renda dela na aposentadoria vai vir ali. A gente sabe que o INSS hoje,
a pirâmide etária do Brasil ela já não é mais uma pirâmide, ela é um cilindro meio gordinho. Não, é o contrário. Não tem como a gente pensar que vai se aposentar no INSS. É o contrário, na verdade. Eu costumo dizer assim, o nosso objetivo é resolver o problema do cliente, ponto. Né? Eu vou resolver o problema do cliente dentro do que eu tenho de portfólio. Sim. Né? Então, e por que eu acho interessante? O nosso modelo de negócio é um pouco diferente, mas imagine que não é só investimento. Então, tem um caso que eu geralmente conto o seguinte: imagine uma pessoa com seus 60 anos de idade, prestes a aposentar aos 65 anos, lá com 500 mil reais de previdência privada, né, autônomo, né, sem INSS, sem nada, né, e vivendo na expectativa de que aquilo vai aposentar ele. Como que foi resolvida a situação nesse caso? Né? Por acaso a pessoa tinha alguns terrenos e pensando em 1% mês, né, aqueles 500 mil reais de previdência, dando 5 mil reais por mês com a tendência de pagar cada vez menos, né, por conta da queda da taxa de juros, não ia nem chegar perto do padrão de vida do cliente. Então, com base em algumas estratégias, trabalhando o crédito, enfim, né, orientando de fato o cliente, o que ele vai fazer? Eu falei para ele, cara, não faz sentido você trabalhar, querer manter essa previdência, construa aí um barracão, né, ponha para alugar dentro dessas condições e com base no know-how familiar que você tem, etc e tal, e com isso você vai fazer 3 vezes mais. Né? Então, o que eu quero dizer? Quando eu resolvi o problema do cliente, não usando talvez a maneira mais convencional de se pensar, só que trabalhando com todo o portfólio que a gente tem à disposição. Então, isso que é o mais bacana, porque você vê que você agrega de fato valor, né, e resultado na vida das pessoas e ajuda, no fim das contas, elas a realizarem os sonhos de vida dela. Né? Algumas pessoas, hoje eu estava falando com um senhor, o objetivo dele é montar uma fundação para ajudar a instruir pessoas, etc. Tal. Beleza, isso vai ficar mais para frente, tem alguns problemas antes para resolver. Mas então a gente vai trabalhar com todas essas frentes e é quase como se fosse uma consulta de médico, assim, que você fica, tipo, falando tudo, daí, porque às vezes as pessoas elas não alinham bem os pontos, né? Vamos pensar em projeto de vida, elas não têm muito bem definido o que são esses projetos, da mesma forma que o assessor também, às vezes, também não tem definido, e a gente tem que pegar e definir, estabelecer como que vão ser trabalhados esses projetos, para aí pensar em investimento. Né? Não adianta eu estar pensando lá a longo prazo se eu estou cavando meu poço aqui no curto prazo. Entende? Então, o nosso trabalho ele vai muito além de eu procurar taxa. Né? E se eu limito a minha argumentação a simplesmente falar de taxa, eu estou entregando preço, não estou entregando valor. Né? E o que diferencia de fato os profissionais do mercado é entregar valor. Né? E o valor pode ser percebido de várias maneiras. Uma é resolvendo a situação, outra é respondendo rápido, enfim, cada um tem a sua percepção de valor. Né? O relacionamento ele tem que ser muito estreito, né, entre assessor e cliente, né? Você precisa, na verdade, entender muito o objetivo do teu cliente e mais ouvir do que falar, né? Exato. Porque enquanto você falar muito, a tua venda vai ser uma venda muito, como que eu posso dizer, muito imposta, mais imposta do que imposta do que realmente atendendo às necessidades. Né? Então, a gente, como comercial, hoje em dia, na verdade, a gente fala muito sobre isso, mesmo, né, nas instituições bancárias, de venda, uma venda mais consultiva e tudo mais, mas a gente sabe, né, mas a gente sabe o quanto é realmente tendencioso em instituições bancárias, né? Até porque tem... em qualquer lugar. Falando a minha verdade. Você vai na farmácia, tem meta do farmacêutico, tem advogado, tem tudo. Né? Lá com meta para vender, exatamente. Né? Então, é muito tendencioso. Mas a questão da venda consultiva, né? Você ouvir de fato a necessidade do teu cliente, a geração de valor que você vai trazer ali para o teu cliente é muito maior você ouvindo mais do que falando, né? E um ponto legal de a gente trazer aqui até para o nosso escritório, Mário, eu já digo nosso ali mesmo, que foi uma das coisas que eu ponderei para entrar no Invest Smart, que é o quê? A gente falou de atender o objetivo do cliente, trazer a solução. O leque de produtos
produtos, então tem toda a parte de investimento, toda a parte de banking também. Então é uma coisa tão comum para escritórios tão mais novos aí. Então, muitas vezes você fecha em um escritório e ainda vai continuar precisando, eventualmente, de um banco, de uma cooperativa, para ir lá fazer o consórcio, fazer a crédito, fazer toda a operação. E hoje a gente consegue fazer isso no mesmo lugar. Sim. Então, um ponto, para quem tiver interesse nessa carreira, eu acho que é um ponto muito importante de ser levado em consideração. Porque, eventualmente, o cara ele não precisa só do investimento, ele precisa resolver o problema dele, como você colocou muito bem ali. E o problema dele nem sempre vai ser só uma locação por causa de uma taxa, por causa de um cenário. Sim. E eu vou aproveitar aqui para interagir com o público. Deixa quem que for bancário aí, levanta a mãozinha, mas eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, né, para o pessoal que é de banco, que é o seguinte: você vende quantos mil, por exemplo, de consórcio por mês, né? E é muito comum a pessoa pensar, pô, você fala com algumas pessoas, eu vendo 2 milhões por mês, né? Daí o que eu pergunto, você ganha 16 mil reais líquido por mês? Não. Então dá para ganhar. Entende? Então assim, e não tem nada de errado porque você não está empurrando meta para o cliente. Você está, como no caso que eu mencionei, eu estou simplesmente adequando necessidade e a oportunidade que o cliente tem para poder fazer as coisas. E ainda assim eu resolvo o problema do cliente. Então, vamos pensar no médico, né? O médico tem muito aquela cultura de, poxa, vou trabalhar a vida inteira e ter plantão. Previdência pode ser uma solução, talvez a mais convencional, e que hoje, inclusive, está para ser cada vez mais tributada, né? Tem lá suas vantagens, mas são vantagens muito pontuais. Então, a gente consegue hoje pensar, poxa, vamos montar uma carteira com dividendos, uma carteira com fundo imobiliário, para você ter uma renda recorrente, para você não se desfazer do seu patrimônio, eu acho que isso é um ponto importante, né? E acumular, né? Tem aquela coisa que o pessoal sempre fala, né? O importante é acumular patrimônio, não ficar trocando nem se desfazer. Então, a gente consegue fazer isso, né? E consegue ser feliz fazendo isso. Eu acredito que a maior satisfação é quando você identifica que você faz amigos nos negócios, né? No banco, às vezes, você está lá com aquela carteira de 1.000 clientes, etc. Você não consegue nem saber o nome da pessoa direito, né? É só um cadastro que você tem que ficar ligando. E aqui a gente se limita a 50, 100 clientes e manter e explorar os relacionamentos com os clientes, almoçar com o cliente, chama o cliente para ir lá em casa fazer churrasco e tudo. Então, esse tipo de relacionamento, isso é uma coisa que eu achei muito bacana, assim, e gosto muito da profissão desse tipo de relacionamento. É um atendimento muito personalizado, né? Temos uma levantadinha de mão ali, ó, Nicole. A Nicole está vendo quanto de consórcio por mês, Nicole? A Nicole, ela é mentorada aqui da Mais Formação também. Vende bem consórcio, tá? Ela já tiraria aí os seus 10 mil por mês vendendo consórcio, se fosse na parte da assessoria. A gente bateu um papo no sábado também, trocou essa ideia de números. Eu falei assim, e por que eu gosto de falar de números, tá? Porque muitas vezes a gente está numa instituição e a gente está assim, você só está olhando, você não sabe o que tem lá fora, você não sabe qual é a possível remuneração que você pode ter, porque a gente sabe que, principalmente em grandes bancos aí, é agressividade. Tem meta e o pessoal entrega. O pessoal faz venda, claro, tem gente boa e tem gente que às vezes não é tão boa. Mas tem muita gente boa e muita gente que faz muita entrega. Rodrigo aqui. 875 mil de consórcio hoje. Deixa eu fazer uma continha aqui, então. Vamos fazer Continua teu raciocínio. Já dava para pagar um... será? Peraí. Pessoal, lembrando que quem quiser fazer pergunta, pode ir mandando, tá? A gente tá conversando aqui, mas vocês podem ir mandando aí no chat. Legal Ei, Rodrigo, você ganha quase 18 mil por mês? Rodrigo? Tá, então é mais ou menos isso. E uma coisa que você falou, Jefferson, você estava falando às vezes está com um pouco fechado, né, mais estreita. Uma coisa que eu acho legal é que hoje a gente consegue trabalhar, nós conseguimos trabalhar com praticamente tudo que tem no mercado. Então, se eu estou na cooperativa, eu estou totalmente vinculado aos produtos da cooperativa. Então,
Na parte de investimentos, por exemplo, o CDB, né? Pô, tem na plataforma CDB do Itaú, tem CDB da Caixa, eu consigo trabalhar com tudo, né? Então tem 800 tipos de renda O fixa. leque é E quando, maior, né? hoje teve uma mudança regulamentar, antes só podia se falar de investimentos. E dentro da plataforma da XP, nós trabalhamos com outras coisas ali na própria XP, né? Muito antes da XP começar a fazer esse movimento, mas vou dizer, câmbio a gente não tem exclusividade, câmbio a gente trabalha com mais de 5 instituições. Então, de acordo com o que for mais vantajoso para o cliente, eu vou optar para esse tipo de instituição, para casa, né? E isso se aplica para tudo. Então, não precisa ficar distrito aquilo. É aquilo que tu falou, né? Qual que é o propósito nosso? É resolver o problema. Resolver o problema Você vai resolver o problema? cliente. Exato. Ó, já brilhou dar o olho do Rodrigo seja ali, viu? Ó, Rodrigo. Verdade, hein? Mas Manda o currículo lá, Rodrigo. Vamos fazer essa ponte aí. Né, e deixa aberto quem quiser também, quem estiver participando aí com a gente da live, quiser fazer alguma pergunta sobre, né? Como, se não pegou toda a nossa conversa, todo o nosso papo, se quiser fazer também a pergunta aí novamente de como funciona para entrar, com que, né, as habilidades aí bem resumidas a gente passa de novo, sem problema nenhum. Até porque é uma atividade aí muito interessante em relação à remuneração, porque o esforço que você faz no seu trabalho, o esforço que você faz como investidor, como assessor, é o mesmo, né? Na verdade, costumo falar assim, melhor. Quando você é CLT, você tá vendendo a tua hora, Exato. né? E a tua hora é limitada. E o teu ganho é limitado, né? O PLR, ele é pouco expressivo, né? Quando você trabalha como autônomo, tem escritórios de assessoria de investimentos que tem um modelo já seletista, né? Mas quando você trabalha de fato como autônomo, e isso está muito no nosso DNA aqui, é você que faz o teu, né? Então, se quiser trabalhar sábado, né? Se quiser trabalhar até as 11 horas da noite, trabalhe, né? E o resultado é todo, a responsabilidade pelos seus resultados é todo seu, né? Para tudo na vida, na verdade, né? o esforço que a gente faz para vender 1.000 e para vender 100 é o mesmo, né? Sim. Exatamente. Entregar. Eu sou suspeito para falar, gente, mas eu vejo como uma carreira de muito sucesso se você quer realmente se dedicar. Se você tem aquele T bem grandão de correr atrás de fazer as coisas. Eu não acho ruim, né? Você estava conversando aqui antes, né? O Mário falou que tá desde muito cedo aí trabalhando. Cara, tem dia que eu tô aqui 1h da manhã fazendo simulação de investimento, mas eu não tô assim, fazendo porque, meu Deus, tem que fazer. Não, eu gosto de fazer o que eu faço, entendeu? Da mesma forma que eu gosto de dar aula, se você gosta de fazer, se você quer correr atrás, por que não ter uma remuneração muito melhor? E eu digo isso, gente, porque no banco tem muita gente boa, tem muita gente que performa, tem muita gente que vende, e vende, assim, as coisas inacreditáveis. O Rodrigo aí, 835 mil no dia. Cara, isso aí porque o cara performa bem. Então, por que não você performar bem e ainda ganhar muito bem para isso? Claro que, então, dizendo também, não tem nada contra também você gostar de ser CLT, gente. Tá tudo certo. Cada um tem a sua afinidade, cada um tem o seu perfil. Exatamente. Eu sou um pouco mais capitalista mesmo, mas é isso. Tem que gostar, assessor tem que gostar um pouquinho do frio na barriga. Não serve. Com certeza. Na verdade, eu vou te dizer que o comercial tem que gostar. Sim. Porque se você não tem essa sensação, né, de ter sempre um frio na barriga, você não é uma pessoa tão comercial assim. Claro que isso desenvolve, né? Mas a gente precisa ter essa sensação sempre, né? E hoje em dia é muito assim também, a gente tem um paradigma de que as pessoas, né, principalmente os jovens, e eu tenho conversado bastante com pessoas mais jovens que estão ingressando realmente no mercado de trabalho, no mercado financeiro inclusive, é que eles acham, ou também não procuram saber, que precisa se entrar no banco para ir para a área de investimentos. E não tem nada disso. Né? Então, acaba que trilhando um caminho e às vezes nem saindo do banco pela comodidade ali, né? De ter um salário fixo, de estar performando, ok? E se acomoda, ok, tá tudo certo, acontece, muita gente tá tudo bem fazer isso, mas se tem um objetivo, né?
além do que fazer isso só entrar no banco, que corra atrás, né? E não precisa diretamente entrar no banco para ir para a área de investimento hoje em dia, né? Na verdade, nunca precisou, né? Mas levava-se a esse caminho, né? Então, é mais a busca ali do conhecimento do como seguir na carreira, né? Eu vou falar uma coisa, inclusive, né? Quando, aquela vez lá que eu falei que eu fui na XP lá atrás, né? Eu lembro que um dos assessores de destaque, né? O cara era biólogo, né? E viu oportunidade e gostou. Uma outra coisa que eu lembro, assim, a gente incorporou um pouco disso, né? Que tem muita aquela ideia do assessor ser aquele cara requintado, né? Aquelas coisas todas que falam. E eu lembro que tinha na turma pessoal assim com aqueles botadura, né? Gel no cabelo, que é aquela meio old school, assim, aquele corretor de bolsa dos anos 70 americano, Wall Street, né? E daí, os professores lá na época falaram assim, cara, o cara que mais ganha, ele fica igual um retardado ligando, trancado dentro de uma sala e fumando. E ele produzia assim, né? Não tinha, é só no telefone, 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 telefone. Então, é muito resultado. E isso, na verdade, o que é meritocracia, né? Meritocracia é a capacidade de você poder ser valorizado e reconhecido com base nos teus resultados, não nos teus esforços, né? Então, se você tem aí, se você é orientado para resultados, né? Independente da tua formação, como eu coloquei, independente da tua aptidão que você tenha, porque vendas, na verdade, é treino e processo, não é talento, né? E então, se você tem essa orientação para resultados, corra atrás, né? E queria até colocar um ponto que eu acho interessante. Tem uma coisa que chamam de Ikigai, não sei se vocês já ouviram falar. Ikigai é um diagrama que o pessoal lá do Japão fala que é para você encontrar a tua felicidade, né? E a tua felicidade você encontra quando você alinha aí o que você tem para fazer para o mundo, uma forma de ganhar dinheiro, aquilo que você se sente bem fazendo e uma coisa que te remunera para você ser feito. E se você conseguir identificar esse Ikigai, poxa, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de investimentos, eu ganho dinheiro com isso e eu faço isso bem. Então, cara, vou tentar ser feliz com isso, né? E às vezes as pessoas estão na instituição, estão, sei lá, em qualquer trabalho, não estão felizes com aquilo, tem medo de olhar para fora da caverna, vamos dizer assim, por conta do risco, né? E o risco é uma coisa que todo mundo coloca na tua cabeça que é algo ruim. O risco, na verdade, é da essência da humanidade e é o fato de você se sujeitar, vamos colocar assim, a correr isso e sentir esse frio na barriga e sentir que você está vivo, né? Para empreender. E empreender, no final das contas, é isso. Claro que eu estou falando de empreender com responsabilidade, não de esse sonho de coach que o pessoal vende, né? Exatamente. Assim, o empreendedorismo, ele anda ao lado do risco, né? Você, claro que de uma forma responsável, quando você vai empreender, você tem que ter, lógico, né, um planejamento, de volta ao planejamento, né? Tem que ter toda uma base, um objetivo ali para você seguir, como em qualquer carreira também você precisa disso, né? Só que quem corre mais risco acaba remunerando melhor, né? Sim. O retorno é parecido. E justamente as pessoas que tomam risco são as que pagam o salário dos que não querem correr. Né? Bem, no fim das contas, é isso. Exatamente. Realmente tem uma veia muito empreendedora e para o pessoal que pensa em migrar, eu tive esse medo durante muito tempo, tá? A Jara, ela foi minha gestora lá em 2020, desde aquela época eu já falava assim, eu quero ir para a área de investimentos. Eu não tomei uma decisão assim. Na hora de 2019, eu vou estudar para o CEA, eu falei, cara, é isso que eu quero, vou me focar nisso. E não consegui essa migração dentro do banco, porque performava bem no banco, o gestor segurava para não poder ir para cima, porque estava performando ali. Fui para não fui eu, hein? Bem claro. Não foi ela. Fui para a cooperativa, performava bem, só que eu cheguei naquele ponto que a gente falou de leque de produtos, foi uma das coisas que eu ponderei muito aqui na Invest Smart. Eu tinha 5 fundos diferentes, 2 tipos de depósito, e LCA e LCA. Como é que você atende com o Jefferson? Ele era assessor de renda fixa, né? Trocava CDB por RDB. Basicamente era isso, tá? Eu era assessor de renda fixa.
E o cara, não, gerente de investimento. Eu falei, cara, mas não é assim, né? Não tô entregando ali, não tô realizado em cima disso. Você não E tinha pra tanta ter autonomia, né? Não tem autonomia. E o Mário sabe, eu quase dei pra trás ali também. Te falei, não, vou pro CLT mesmo, porque sou casado, eu tenho minha esposa, a gente tava com filho na época de 8 meses. Falei, cara, como que eu vou entrar pra empreender? Quer empreender? É correr atrás, é ligar nisso. Final de ano, ninguém vai querer me atender, vou começar a trabalhar efetivamente ali em janeiro. Eu fiz todas essas contas assim, eu cheguei conversei com a minha esposa, falei, ó, não vou. Não vou porque a gente precisa, tal. Tinha ali um capital guardado, mas a gente não quer consumir o capital, né? Você não quer, você quer ganhar, você não quer gastar. E ela falou assim, ó, para de graça e aceita logo. Pô, quer conhecer a tua esposa, então, hein? Ela que te empurrou pra Não, oficina? eu falei, cara, mas assim, não, fica, a gente consome ali, vamos ver, tá? Aí tem essa questão da mais formação também, mas eu falei, a gente quer ganhar, a gente não quer perder. E aí aconteceu que, bom, não vou expor tantos números ali, mas tem uns objetivos bem audaciosos ali, o Mário sabe, a gente fala aí nos feedbacks. Hoje, 3 meses depois ali de captação, eu digo que a gente bate esses objetivos de maneira bem tranquila, entendeu? Por que isso? A gente precisa dar esse passo ali, talvez no desconhecido, entre aspas, claro, com responsabilidade, com planejamento, mas enfrentar esse medo para poder ter realmente uma remuneração que agregue, claro, mas que também você se sinta bem no que você está fazendo. E eu sei que para mim voltar para uma área bancária, eu não ia me sentir bem. Tenho plena consciência disso. De ter que captar poupança quando uma LCA está pagando 1,5, entendeu? Isso é uma coisa que me doía na alma e falava, não vou fazer, não vou fazer. Então, assim, gente, para quem tem esse medo, para quem tem esse medo de sair do banco, de perder o vale, eu não deixei de comer porque eu saí do banco, tá? Eu continuo comprando as coisas, continuo saindo, continuo gastando, a gente trabalha e ganha. É assim em todas as profissões. Então, por que não ponderar em uma profissão que de repente você ganha um pouco mais, né? Remunera mais, exatamente. Acho que é equivalente a um salto de paraquedas, é um risco controlado. Ah, não, acho que é mais você subir uma montanha, né? É mais você subir uma montanha. Você vai, por que eu falo isso? Porque quando você está andando, você só está vendo o teu passo, parece cansativo. Só que quando você chega lá em cima, você vê, puta, que tesão, né? Tô daqui de cima agora olhando tudo. Sim. E é bem essa sensação. E para quem não estava no começo, eu acho que é importante eu colocar, eu era funcionário público. Então, se é você com injeção de CLT, né? Tem às vezes esse receio, funcionário público é ter muito mais, né? E ainda mais vindo de uma família só de funcionário público e o pessoal falando você é idiota de querer fazer isso, vai querer largar com concurso, né? Eu estava estudando para juiz na época, inclusive. Então, assim, o que o cara bebeu que ele está querendo fazer essas coisas. Era mais ou menos isso que eu escutava no começo. E vou dizer o seguinte, o conformismo, a comodidade é como se fosse uma anestesia e você fica com aquela como se fosse com aquela bolsa ali de soro com anestesia e você fica ali confortável e não sai do lugar, né? E romper isso, essa barreira desse conformismo, desse comodismo, é difícil para tudo, seja para emagrecer, seja para guardar dinheiro, seja para qualquer coisa, né? Até mesmo para empreender. E é uma jornada. E uma coisa que é importante você pensar é que quando você rompe esse conformismo, aquilo não aconteceu naquele momento que você rompeu. Aquilo era um processo que já estava sendo maturado, às vezes de anos, e que faltaram condições, né? Faltaram aptidões para que você tomasse a coragem de fazer. Né? Bem no fim das contas, eu nunca imaginei o que eu queria ser quando eu crescer. E daí colocaram que eu tinha que ser funcionário público, beleza, eu vou atrás. Né? E eu nunca me imaginei também sendo gestor de escritório. Né? E o que aconteceu? Eu foquei, por que eu dou o exemplo da montanha? Né? Porque quando a gente está subindo montanha, eu não posso ficar olhando lá para cima. Né? Se eu ficar olhando para cima, poxa, tá louco? Eu vou subir isso daí. Eu tenho que olhar aqui, ó, vou olhar os próximos 3 metros para frente, vou passo a passo e vou dar o meu melhor.
A Bíblia Diniz morreu ontem à noite, né, inclusive, e tem uma das frases dele que ele fala o seguinte: se preocupe em fazer o melhor, você fazer o teu melhor. Ser grande vai ser consequência, né? Então, é esse tipo de mentalidade de crescimento, de prosperidade que é importante ter. E quando você está ali nas algemas do comodismo, você deixa isso de lado, e é uma troca muito barata, Sim. né? Muito barata. Se você faz de, tipo, vou me aposentar com 4 mil do INSS, né? Essa é a minha garantia, que não é uma garantia, no fim das contas, né? Sendo que eu posso, tipo, construir o meu patrimônio por conta, né? E não sei se querem comentar alguma coisa, que eu já vou responder a Nicole aqui. Na verdade, eu ia fazer a pergunta aqui da Nicole. A Nicole aqui pergunta qual que é a sua dica para quem está começando agora no mercado. Estude, relacionamento, né? Relacionamento com pessoas é uma coisa que é fundamental em qualquer profissão. Não vou dizer que é mais aqui como assessor, mas é importante. Tem pessoas que às vezes não... Existem pessoas com ótimas redes de relacionamento e que não conseguem trabalhar por outros motivos. Existem pessoas que não têm, tipo, não tem nada, né? E conseguem se desenvolver. Então, eu, até comentando um exemplo meu, eu era uma pessoa péssima de comunicação, né? Tímida, introspectiva, né? E hoje me criei, estudei, me esforcei, tive que romper crenças limitantes que eu tinha para conseguir ousar nisso daí. E hoje, inclusive, eu ensino como fazer isso. Entende? Então, a dica que eu posso te falar, né? E eu costumo falar muito, a excelência é um somatório de vários pequenos detalhes. Então, não existe uma dica que vai funcionar, não existe uma bala de prata. Existe você estar sempre presente nas coisas que você está fazendo, prestar atenção, de fato, em como as coisas estão acontecendo, e foca no cliente. No nosso trabalho, né, no fim das contas, o que vai ditar o teu sucesso é o teu cliente. Então, foca no teu cliente, que isso vai ser recompensador. E, como eu falei lá no começo, procura beber da fonte, né? Procura beber da fonte, procura literatura de vendas, né? Procura o Jefferson, procura a Narjara aí para auxiliar nos estudos, tudo, né? Mas e foca no cliente. Quem vai te indicar novos clientes vão ser os teus clientes. Quem vai trazer o dinheiro, né, a custódia para você, vai ser o teu cliente. Quem vai te dar o teu NPS vai ser o teu cliente. Então, foca no cliente. Exatamente. E eu costumo dizer o seguinte, Mário, complementando a questão de conhecimento. Quando se tem o conhecimento, a sua insegurança, a sua comunicação, ela flui, né? Na verdade, a insegurança, ela baixa, a sua comunicação, ela flui, porque quando você tem o conhecimento, é fácil falar sobre o assunto, né? Então, você tem autoridade em passar a informação, tem autoridade em passar o que você tem a dizer, né? Então, o conhecimento é a base de tudo, isso a gente nunca vai parar. E se parar, você vai estagnar, não tem jeito. Sim. Tua carreira estagna. E conhecimento não ocupa espaço. Exatamente, né? Exatamente. A gente não precisa de 1 tera, né? De espaço aí para conhecimento. A gente pode, a qualquer momento e em qualquer situação, estar adquirindo conhecimento, né? E o que é bacana é que, independente de qualquer área que você siga, que você queira, né, para a tua carreira, isso vai andar de mãos dadas com você, né? Os melhores profissionais são os que mais estão sempre se atualizando. E eu acho que isso é importante colocar. Se atualizar não significa simplesmente tô lendo o mercado, né? Hoje, por exemplo, se atualizar, você saber usar a inteligência artificial, né? Que é a rotina, né? Hoje, se atualizar se reverte em, por exemplo, você aprender a se relacionar, aprender a vender, né? E eu gosto muito de livro, tenho Kindle, tudo, e sempre procuro indicações, sempre tem às vezes algum autor que está trazendo alguma coisa nova, né? E se atualizar para tudo. E como eu falei, se o objetivo teu, Nicole, é ser comercial, né? O hunter é uma profissão, não vou dizer uma profissão, mas é um estigma que você tem que carregar e sempre saber um pouco de tudo, tá? Então, às vezes você vai ter que entender de madeira,
Às vezes você vai, só que daí você vai armazenando conhecimento, né? Vou entender de café para falar com o cliente, vou entender de vinho, né? E esses conhecimentos que parecem que às vezes não servem para nada, né? Quando você aprende a utilizar, na verdade, eles vão propiciar um crescimento exponencial para você acessar pessoas, círculos sociais, etc., que às vezes você nem imagina que poderia estar acessando. Exatamente. Uma dica que a gente sempre dá aqui na mentoria, Mário, inclusive a gente está começando a turma amanhã, eu ia até esquecer, abre um sorriso aí todo mundo, tá? O pessoal dá um print, quem der um print, compartilhar, marcar o Mário, marcar aqui é mais formação, ganha uma bolsa do curso que a gente começa amanhã, que são para as pessoas que querem ingressar no mercado. Então abre o sorriso para ficar uma foto tremida. Beleza? É o seguinte, gente, uma que a gente falei, voltando, uma das coisas que a gente sempre fala ali é o ambiente, claro. O ato de buscar conhecimento não é só fazer, pode ser por livros, pode ser por MBA, pode, mas na palma da mão a gente tem uma ferramenta muito boa ou muito ruim, depende da maneira que você usa. Eu vejo pessoas que gastam 3, 4 horas no dia vendo Reels, vendo TikTok. Gente, eu gosto de mexer no celular no Instagram. Começa a acompanhar as páginas dos nichos que você quer atuar, página de notícia, Você começa a montar o seu ambiente virtual de vendas, de livros, trechos. Isso vai moldando, vai criando o hábito e você vai começando a gostar cada vez mais desses assuntos. Falo que o hábito ele não é criado só de eu pegar um livro e vou ler. Você quer um leitor. Você leu vários e vários livros até criar o hábito e gostar, muitas vezes, de ter essa frequência, ter essa constância. Entendeu? Da mesma forma que se você só fica vendo um meme na internet e mandando Reels, não seja na internet, no TikTok. Cérebro. Cara, descarga de dopamina a cada 3 segundos que você não sabe o que aconteceu nos últimos 10. Entendeu? Então, só o fato de você começar a se preparar, você já está à frente de mais de 60% do Brasil hoje, que nós somos um país ainda muito mediano. É muito fácil você se destacar. Então, eu inclusive digo mais, né? Eu acompanho muito essas questões de neurociência, né? Você vê como tipo as coisas vão se encaixando, né? Parece que não serve para nada, mas é muito importante você moldar teu ambiente, né? Eu usava o Facebook na época lá, que se usava mais o Facebook para acompanhar notícias, né? Então é importante você se habituar, né? Conviver isso, e o pouco que você fizer, você não precisa ser um leitor voraz. Você só tem que pegar um livro e ler direito, estudando o livro, né? O que você vai fazer, se dedicar no que você vai estar fazendo. E o pouco que você faz hoje, né? E não digo só no Brasil, mas em vários lugares que a gente vê, o pouco que você faz, você já está muito acima da média. Quem está na média é medíocre, né? Então, o pouco que você faz, você já começa a ter sinais de excelência. E procurando um pouco atrás disso, você já vai ser mais do que a maioria. E a maioria não ganha, a maioria não tem resultado, e é só fazer um pouco diferente disso, né? E você já consegue ir muito além. Exatamente. E sair daquela zona de lamentação, né? Sim. Vocês perguntaram o que você... Eu não quero desculpeiro, cara. Né? Sabe aquela pessoa, porque daí não sei o que, o desculpeiro. O desculpeiro não dá com vendas. Tá? Exatamente. Desculpeiro não dá com vendas. Exatamente. Então, quando você sai dessa zona, né, você realmente ser protagonista, né, da tua carreira, do teu conhecimento ali, você consumir coisas positivas, coisas que vai te agregar, e estar no ambiente, né, igual você comentou, um ambiente que te instiga a procurar mais, que te instiga a ser, né, ser inteligente, ter um papo legal, ter uma conversa boa, ter novos conhecimentos legais, interessantes, que agregam aí para você e para tua carreira, faz toda a diferença, né? Ao invés de você ficar assistindo meme, ficar assistindo séries que... E tem muita série também que você assiste que vai te levar para onde você quer, que tem muita série interessante. Sim. Documentário, vida real, né? Podcast, não só tudo, né? Podcast, hoje muito em alta, você trabalha, vai para o trabalho, vai para o lugar que você queira, ouvindo podcasts muito inteligentes, interessantes, né? E isso tudo é consumir novo conhecimento. O conhecimento ele está realmente na palma da mão, né? Basta a gente querer. E também é só mais um ponto
que é importante a pessoa que está nesse mercado saber que eventualmente ela vai ter que ralar muito mais agora para lá na frente ela ter aqueles salários que você comentou no começo, por exemplo, que seja alcançar seus 15, 30, até mais. Faz parte do processo, nada vem de graça. Até a gente alcançar a excelência, tem toda uma escadinha, tem todo um processo ali. A gente começou essa série de lives ali há 3 semanas, né? Essa nossa quarta live, né? Quarta, quinta? Quarta. Na verdade, são 5 semanas, né? Porque teve uma semana que teve o carnaval. A gente não fez. Mas, né? A primeira live que a gente fez, a gente bateu ali, acho que 20 pessoas. Bom, legal. A segunda foi para 50, a terceira foi um pouco mais de 100. Por cima aqui, porque eu sou meio viciado em número, a gente já passou de umas 200, entendeu? E assim, mas e aí se eu tivesse feito a primeira e tivesse desanimado? E a gente está trazendo sempre conteúdo de qualidade, conteúdo que agregue. Claro, às vezes num time muito pequeno, né? Inclusive, já deixo o convite aí para um segundo encontro, tá? A gente já deixa o convite para não poder recusar. Então, assim, é a constância do processo e saber que às vezes vai demorar um pouquinho, você vai ter que ralar um pouquinho mais até alcançar esse objetivo. E aí entra a saída da zona de conforto. E a constância, Jefferson, não é você faz 2, 3 dias, não deu certo, parou. Né? É muito mais além do que fazer uma semana e não deu certo, vou mudar tudo. Você tem que ganhar, exatamente, ganhar um corpo, né? Se realmente evoluir no que você está fazendo. A gente nunca inicia perfeito, né? Você nunca vai iniciar qualquer ramo que você esteja, qualquer atividade que você esteja fazendo no seu trabalho, enfim, perfeitamente. Você vai evoluindo conforme vai ganhando experiência, vivência, né? Então, tudo o que vem para agregar, você consome, absorve. O que não vem, descarta e vai para bola para frente, e é constância. Uma analogia muito simplória é que eles falam de neurociência, né? Você tá com, às vezes a pessoa tá com o cérebro estragado de tanto TikTok e lê uma página de um livro de vendas e acha que já é a vendedora e não dá certo e desiste. Gente, não é assim. Nosso cérebro é neuroplástico, ele demora ali para conseguir se conectar aos neurônios de novo para traçar novos caminhos. E aí Exato. Vira automático isso, quando a gente fala em vendas, né? Você vai criando percepções, é muita repetição, né? Então você vai criando percepções, algumas coisas se tornam instintivas. Você só vai saber fazer da maneira certa, errando várias vezes, porque você sabe que aquilo é errado e aquilo não deve ser feito. Entende? Então, qualquer profissional, eu sou lutador, para eu dar um chute, eu tenho que chutar várias vezes errado e me machucar várias vezes, né? E isso faz parte de qualquer treinamento, né? Para eu saber dar o chute certo. Então, sei lá, eu tive que dar 10 mil chutes para saber dar o chute certo, né? Então, esse processo é importante. E uma coisa que eu acho que é interessante, até contraintuitivo de falar, é que a gente tem uma ideia muito grande de que disciplina é importante, né? Só que a disciplina, ela pode até funcionar a curto prazo, mas você, sei lá, se a tua família inteira estiver morrendo, você não vai manter disciplina. Entende? Então você tem que ter uma motivação muito grande, né? E essa motivação, o que é? É o que você quer entregar para o mundo. Exato. E o que você quer de fato na tua vida. Porque independente das circunstâncias que você tiver, se você de fato, né? E por isso que eu falei do sangue no olho, se de fato é aquilo que você quer para você, corra atrás. E disciplina vai ser, na verdade, uma consequência de uma criação de hábitos que você vai formar na tua vida. Daquilo vai se tornar uma coisa natural, até o passo que vai se tornar instintivo, e daí qualquer pessoa que vê você fazendo vai, nossa, imagina estar fazendo como ele, mas não olha o que foi todo esse esforço, né, para chegar nesse ponto de conseguir entregar, digamos que nesse nível de maestria. Então, a motivação de o que eu quero entregar para mim e para o mundo, é isso que vai fazer você acordar 1h da manhã, igual a gente estava falando, né, agora, antes de entrar, acordar 1h da manhã e seguir até 10, 11 horas da noite, sem ficar reclamando. Claro que não é fácil, né, mas é o que te põe no jogo. Sim. Né, e é a motivação que faz. Né. Eu gosto muito de um exemplo, quando eu dava treinamento
Antigamente eu falava para o pessoal ver o documentário do Chicago Bulls, né, aquele Last Dance. E o Michael Jordan tinha uma coisa que o pessoal comentava a respeito dele, que ele era aquele cara que, poxa, já estamos ganhando o jogo, né? E faltam 10 segundos para acabar o jogo. Ele era o cara que pensava assim, quantas cestas mais eu consigo fazer dentro desses 10 segundos, né? Então, isso na verdade é a mentalidade de prosperidade, a mentalidade de alta performance, né? De eu dar o meu melhor, independente das circunstâncias, né? E isso é estar motivado para dar o meu melhor. Exatamente. Perfeito, perfeito. E Mário, para quem está interessado, tem perfil, quer correr atrás, quer seguir uma carreira diferente, quer entrar nesse mundo de investimento, como é que faz para te procurar? Ó, é só entrar no meu Instagram, né? Daí tem aqueles links da bio, né? Linktree. E no Linktree, eu tô vendo aqui, inclusive, tem lá, primeiro link, trabalhe comigo. Clica ali, vai dar numa página nossa que já explica várias condições de como que funciona, operacional, comercial, etc. E tal. Passado isso, a gente vai avaliar a primeira candidatura, na sequência vai mandar um outro formulário com alguns vídeos explicando todo o processo e a gente segue um processo seletivo a partir disso. Tá? Então, entra no meu Instagram, clica no Linktree e já vai ter o link ali para se inscrever. Faixa etária de 8 a 80? De 18 a 80? 18 a 80. A pessoa mais velha que trabalha com a gente, é complicado arriscar a idade agora, né, Jefferson? Mas deve ter, acho que uns. Tá aposentado já. Né? Aposentado assim, já se aposentou. Tem uma idade. E mesmo aposentado não é de banco. Tá aposentado, não é de banco e tá empreendendo. Tá? Então é importante também a gente se inspirar nessas pessoas, né? Que não param. Gente, queria agradecer quem ficou com a gente aqui até esse momento, quem entrou, quem saiu. Fico muito feliz, a gente passou muitas pessoas aqui. A gente está transmitindo ao vivo lá no YouTube também. Depois eu vou ver aqui com o Mário e com a Narci, ok para eles, a gente vai deixar essa live salva lá, tá? E vamos continuar na próxima semana com um tema sobre LinkedIn, que eu acho que é uma das maneiras de chegar, né, o Mário. Gente, vocês não têm acesso ao que é esse cara aqui, tá? Escritório, é o mais foda que tem. Tá? Mas a gente teve uma palhinha, né? Exatamente. Uma palhinha do que como funciona. Então, assim, é para aproveitar mesmo. Aí, uma das maneiras de ajudar a chegar num cara desse, assim, é um LinkedIn bem estruturado. Então, a gente vai dar uma pincelada na próxima semana sobre o LinkedIn. Alguns errinhos grotescos, infelizmente, o pessoal faz, então a gente vai ensinar a não fazer, tá? É foco na balada. A foto da balada, a selfie assim, umas coisas. Já entrar reclamando, já falando, ó, eu tô saindo do meu emprego porque meu chefe é ruim, entendeu? Tem todas as maneiras certas de comunicar as coisas. E queria agradecer de novo você, Mário, por estar aqui com a gente, ceder o seu tempo. Eu sei da correria, a gente tá junto aí. Todos que ficaram aqui, que entraram, que saíram. E que sigam você ali no Instagram, ele sempre posta um conteúdo muito bacana, acompanho todas as publicações. E conteúdo de qualidade. Eu falo do ambiente, porque às vezes a gente não consegue moldar o nosso ambiente físico, mas o virtual a gente consegue. E o virtual também é ambiente. Muitas vezes até mais do que o físico. Mais presente. Na verdade, hoje muito mais do que físico, né? Hoje em dia a gente vê um ambiente muito mais virtual, as pessoas vivendo mais no virtual do que no físico, né? Uhum. Então, eu queria agradecer a oportunidade de vocês. Acredito que cada um aqui está abrindo mão de alguma coisa para estar aqui nesse momento, né? Agradeço por terem aberto esse espaço, né, para a gente poder compartilhar um pouco a respeito da nossa história e como as coisas se desenvolvem, de poder também possibilitar isso para os outros, né, de realizarem aí o que são os seus objetivos pessoais e especialmente de poder, espero eu, ter conseguido encurtar um pouco o caminho das pessoas para não se fuder tanto como me fugir para conseguir alcançar as coisas, né? Então, o nosso papel aí como líder e tudo mais é justamente de estreitar esses caminhos para que as pessoas consigam, de maneira mais rápida e, digamos, mesmo dolorosa, né? Chegar dentro dos seus objetivos. Eu acho que
papel de todo educador, vocês são educadores também, né? É justamente promover isso daí, tá? Então, agradeço novamente a oportunidade que vocês consideram e que vocês tiverem aí de convite, estou sempre à disposição. Show de bola. Eu também agradeço demais, Mário, sua presença. A gente não se conhecia ainda no bate-papo, né? Somente pela rede social, mas fiquei muito lisonjeado em ter sua presença aqui, até pela sua agenda aí, que a gente sabe que não é fácil também, né? Tem tantas atividades durante o dia e várias outras coisas também para ser feita, e você nos presenteou aí com essa 1h30 praticamente da sua agenda, do seu tempo e do seu conhecimento, né? Eu tenho certeza aí que foi realmente um início, né, de tudo que você pode agregar aí na vida de não só dos assessores que já estão com você, mas também das pessoas que podem vir a trabalhar contigo, de seus clientes. Tenho certeza que é engrandecedor, e a gente agradece assim demais a presença, e fica o convite, né, igual o Jefferson já fez, de uma próxima, de algum novo encontro aí pra gente bater mais um papo, trocar mais uma ideia e fazer com que essa galera aí realmente entenda como funciona tudo e fique muito mais à vontade e com muito mais desejo, né, de encontrar o propósito, o caminho e ser isso engrandecedor e maravilhoso na vida de cada um, né? Agradeço demais. Sim. Bom, gente, Então, é isso. Então, obrigado a todos de novo. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Para quem faz a mentoria, vai começar amanhã a nossa turma aí, são um pouco mais de 100 pessoas que vai estar conhecendo o mercado, inclusive vai ter a parte de investimentos. Eu vou fazer um convite para um cara aí que é gestor de um escritório para dar mais uma palhinha na mentoria, é um pouquinho maior o tema. Eu não vou falar nome não, tá? Mas vou fazer um convite para ele. Então, para quem já está aí na turma, já fica esperto. Gente, obrigado de novo e fica o convite para a próxima segunda, às 20 horas, para a gente falar um pouquinho sobre LinkedIn. Valeu, então. Boa noite, pessoal. Grande Beijão. abraço para vocês. Sucesso. Até mais. Tchau, tchau.